Uala, povo! Sejam bem-vindos ao podcast Voa Talks. Você na sua agenda, vocês estão achando algo meio diferente aqui hoje, né? É verdade. Hoje nós temos uma entrevista muito especial que a gente troca de personagens. Hoje eu estou como apresentador, né, como entrevistador, o Wilson Heidenfeld, entrevistando ele, que é o idealizador, né, desse podcast, completando agora um ano do podcast no ar e falando do lançamento do seu mais novo livro, que já traz aqui para vocês, O Mercado do Bem-Estar. Mercado do Bem-Estar lá na sua primeira edição. Primeira edição. Bacana, muito, muito bacana. Então, estamos aqui, eu e o professor Ângelo, nesse bate-papo que promete ser muito, mas muito especial. Professor Ângelo, eu já quero começar agradecendo imensamente a oportunidade e me sinto muito honrado de estar participando hoje aqui do seu programa como seu entrevistador. Eu até brinquei mais cedo falando que é como se um jornalista do interior tivesse no Jornal Nacional entrevistando o William Bonner. Então hoje eu estou aqui entrevistando, né, o William Bonner do Voa Talks. E quero começar a nossa entrevista, e eu tive que fazer aqui um roteirinho, porque ao ler o livro eu me deparei com tanta coisa boa que eu fico até com pena que o que está aqui não vai dar conta da gente falar tudo que a gente precisa falar sobre o livro. Mas eu quero começar pedindo que você se apresente. Fale quem você é, quando é que você começou essa jornada com a academia. Meu Fala pra mestre, gente. primeiro eu preciso agradecer, gratidão gigante por você ter aceitado o convite. O Wilson Heidenfelder já está aqui pela terceira vez, então já Posso pedir pode pedir música? música. Ó, vamos aproveitar para fazer o É brinde de verdade, um olha ano de isso, parceria do gente, Barão ó. Coworking com o Barão Voa Talks. Coworking. E muito obrigado por você estar aqui fazendo esse trabalho, né? É uma honra, De pode ter certeza. colaborar no lançamento do livro Mercado do Bem-Estar, Acolher, Orientar e Acompanhar. Bom, quem é o professor Ângelo Gonçalves Dias? A melhor parte do meu currículo é ser filho da dona Nilda e do seu Ângelo, irmão do André, pai do Igor, Rafael e Gabriel, exatamente nessa ordem, e marido da Daniele. E com relação à educação física, eu estou na área desde 1984. Olha, sou velhinho. Aliás, Ângelo Dias faz 60 anos em 2025. E o que aconteceu aí nessa trajetória, né? Em 84, eu entrei na licenciatura, na época era licenciatura plena em Educação Física da UERJ, e ainda sem saber se aquele seria o meu caminho, se eu não estava certo de que seria Educação Física. Mas aí, Papai do Céu, como é muito legal comigo, no primeiro período de faculdade eu conheci a disciplina Ginástica de Academia. Me encantei e descobri para que eu vim ao mundo. E dali em diante, mestre, eu fui estagiário, professor de aula coletiva, professor de musculação, coordenador. Cheguei a ser proprietário de um estúdio de personal antes de vir para campus. E então foram quase 30 anos ligados diretamente à área. E nos últimos 10 anos eu estou aqui, vim para Campos de Goytacazes, me tornei tio, professor de educação física escolar do Instituto Federal Fluminense, lá em São João da Barra. Ana. Mas deixa eu lhe perguntar. Me fala aí um pouco como era entendida essa prática de educação física lá para os idos da década de 80, 90, né? É, e como é que ela está sendo, qual foi esse período de transformação, como ela é hoje, como é que ela está sendo vista hoje? Eu dei muita sorte, vamos dizer assim. Eu comecei na educação física. A década de 80 é conhecida como o boom das academias. É quando as academias que a gente, nesse formato que a gente conhece hoje, elas nasceram na década de 80. Até um amigo meu fez uma referência, o professor Paulo César Chiesa, fez uma referência semana passada, dizendo que a academia no Brasil tem 100 anos. A primeira academia, na época fisiculturismo e tal, foi criada há 100 anos atrás. Mas o modelo que a gente conhece hoje como academia tradicional nasceu na década de 80. E nessa época, e durante muito, até hoje, existe um apelo muito forte pela estética, né? A maioria das academias
se comunica com a clientela através da estética e de modalidade. Aquela ideia de ter um corpinho instagramável, ficar forte, emagrecimento, essa comunicação na década de 80 e 90 sempre foi muito forte. Mas o que aconteceu? A pandemia gerou uma mudança de, como você falou no nosso encontro aqui, né? Uma mudança de mindset nas pessoas. Por quê? Porque durante esse período, de 2020 a 2022 especificamente, o número, mestre, de pesquisas na área relacionando a prática regular e orientada da atividade física com a melhoria da imunidade, da saúde, da qualidade de vida, aumentou bruscamente. E aí, então, as pessoas começaram a perceber a importância da atividade física não só para ficar forte ou bonito, mas principalmente para ter uma longevidade saudável. E a palavra que domina o mercado do bem-estar hoje, né, o que as pessoas hoje procuram é a longevidade saudável. Inclusive, quando eu convidei você para fazer a primeira participação, que foi quando você foi para a Cefit, é porque você representa esse público. Você representa as pessoas 40 a mais que estão buscando saúde e qualidade de vida e tem um outro time que também é expressivo hoje, que são pessoas que já têm uma comorbidade como diabetes, hipertensão. No meu caso também, você sabe. Que estão buscando uma qualidade de vida melhor, né? Preocupadas com a evolução da doença sem estar com o corpo preparado para isso. E normalmente estaria fora do padrão aceitável para então a academia. Isso, exatamente. E aí, por isso, o livro Mercado do Bem-Estar, como uma forma de orientar os professores de educação física para entender mais e atender melhor esse novo perfil de cliente. E o que define hoje a atuação desse profissional de atividade física de academia? Mestre, isso hoje está muito claro para mim, por isso que o subtítulo do livro é Acolher, Orientar e Acompanhar. Então, o que o profissional... E eu vou te falar que eu aprendi isso com a minha esposa. A minha esposa é enfermeira obstétrica, né? Tem a empresa com a sócia dela, a Matrecer Partos, e eu vendo o trabalho delas, elas fazem exatamente isso. Aí eu pensei assim, nossa, o que o professor precisa fazer, por exemplo, quando recebe o Wilson ou o Ângelo, ou qualquer outra pessoa na academia? Ele precisa acolher com respeito e escutativa as necessidades e desejos dessa pessoa. Precisa orientar cada treino e também as outras 23 horas desse cara fora da academia, porque esse tempo fora faz diferença no resultado dele. Então, ele precisa dormir melhor, precisa comer melhor. Então, essas orientações são importantes. E precisa acompanhar esse processo. Eu costumo brincar que o professor tinha que pegar na mão do aluno e acompanhar essa evolução, porque vai ter dias que você não vai querer ir, que você vai estar desmotivado. E aí, quando você sabe que tem alguém que vai estar lá te esperando e falar, pô, vamos lá, Wilson, vamos fazer mais uma repetição, mais um treino. E aí ele vai ajustando fazendo pequenos ajustes quando necessário, né? O dia que você está mais cansado, ou o dia que você está mais disposto, e também comemorando com você as pequenas vitórias. Quando ele fala para você, nossa, Wilson, você melhorou a sua postura. E aí, Wilson, tá dormindo melhor? E é mesmo, estou dormindo melhor. Então, tá vendo? Isso é por causa da atividade física. E já, eu estou vendo que você está comendo menos doce. É verdade, porque agora eu fico pensando, cara, eu fico aqui me sacrificando uma hora, depois eu jogo tudo fora, né? Então, isso faz diferença. Você já entrou introduzindo, falando bastante sobre o seu livro, O Mercado de Bem-Estar, Acolher, Orientar e Acompanhar. E logo no primeirinho, antes do primeiro capítulo, na apresentação, você já começa na primeira frase falando, você traz do latim uma frase que era muito impactante. Mente sem corpo de sangue, que significa mente saudável para um corpo sadio, né? Mas você acredita que esse modelo hoje de atividade física, de comprometimento que o grupo social está tendo, consegue refletir esse conceito de mente sã para um corpo são? Quem trouxe essa frase para o livro, na verdade, foi o professor Mauro Ghiseline, que foi quem fez a apresentação do livro lá, que é uma referência para mim na área de educação física. Ele é 70 a mais
E, professor, tem uma disposição absurda. Eu digo para quem o conhece, né? Sempre que eu estou com ele, eu falo para ele: você não é minha referência só na educação física, não. Você é minha referência de vitalidade. Tipo aquele, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Você, é verdade. E aí, quando ele traz essa. Aí você me pergunta se hoje as coisas estão assim, eu percebo que a gente está nessa direção, nessa pegada. Eu percebo que durante todos esses anos que eu trabalho com atividade, com academia especificamente, embora eu tenha dado, de novo, né, Papai do Céu é muito bacana comigo, eu trabalhei em pessoas, em lugares e com pessoas que sempre valorizaram esse acolher, orientar e acompanhar. Isso para mim não é novo, eu vim aprendendo isso desde a década de 80. Desde pequenininho. Como é que eu costumo brincar, que é desde 1900 e Ângelo Menino. Isso aí. Porque, além de ter essa referência em casa com os meus pais, né, essa coisa de cuidar das pessoas, de ter respeito, escutativa e tal, mas o time com o qual eu trabalhei nesses anos todos em academia, eles sempre foram pessoas preocupadas com o melhor para o cliente, para as pessoas que a gente atende. Mas o divisor de águas, né, na percepção das pessoas para isso foi realmente a pandemia. Porque quando as pessoas viram que quem praticava atividade física regular conseguiu passar melhor por aquele processo da pandemia, melhor em todos os sentidos, assim, muitos não caíram, assim, não pegaram a parte, uma Covid longa, ou pegou Covid, mas passou bem por isso, conseguiram se manter ativos em casa, e aí isso impactou menos na saúde mental dessas pessoas que estavam se mantendo ativas. Tipo assim, subir escada, fazer o exercíciozinho dentro de casa mesmo, fazer o seu hitzinho lá em casa com o que tinha, mas é porque já tinha o hábito do treino. Então, e outra, né? Todas essas pesquisas que eu citei agora de 2020 a 2022, elas entraram no Instagram, por exemplo, ou no YouTube, de um jeito assim muito didático. Hoje nós temos vários excelentes profissionais da área de saúde, não só da educação física, mas inclusive médicos, que estão falando dos benefícios da prática regular e orientada à atividade física para a saúde e qualidade de vida. E você que está na faculdade de medicina hoje, lá inclusive a gente tem alguns representantes desse movimento, que é o MEV, né, Medicina do Estilo de Vida. Esse movimento tem como um dos pilares mais importantes a prática regular e orientada à atividade física. Então, todos os médicos de diferentes áreas estão dizendo para os seus clientes: filhão, sai do sedentarismo, porque isso vai te ajudar ou na prevenção ou no tratamento da comorbidade que você tem, ou para evitar que você tenha algum tipo de doença. Então, essa comunicação, você que é uma pessoa da comunicação sabe disso, o quanto isso é forte. Quando você tem pessoas com essa formação, com essa qualidade, e principalmente com essa qualidade na comunicação, eles começaram a impactar as pessoas. E com isso, está acontecendo um outro movimento paralelo, que é o tal do movimento Tá Pago. Quando você, por exemplo, fez aqueles vídeos agora em janeiro, caminhando na praia de Gruçaí, isso, fazendo a sua corrida, caminhando com a sua filha. E não foi fake, não. Não, eu sei, é real. Real. Quando o pessoal filma você fazendo o seu treino de força na Cefit, e você fala para as pessoas: pô, vamos lá, vamos treinar, você vira como é que chama isso? Você vira um influenciador de comportamento. Aí, e como hoje muita gente está fazendo isso, está acontecendo um movimento nas redes sociais que é tipo assim é ótimo, eu estou usando a terminologia da garotada, é o meu contato com o ensino médio. Você influencia o comportamento de quem ainda está no sofá. Assim, pô, esse professor aí, maluco, está na faculdade de medicina, está treinando, está fazendo, está correndo. Cara, esse negócio deve ser bom. Vamos lá, vamos experimentar. Então, esse movimento do Tá Pago está transformando a atividade física naquela percepção do politicamente correto.
Caramba, hoje, daqui a pouco, vai chegar no estágio onde as pessoas vão falar assim, cara, hoje eu não treino. Isso é feio, né, diante da sociedade. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer Eu atividade posso dar um física. exemplo disso até quando eu fui contratar o meu serviço lá na Cefit, né? Você tinha lá planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Aí eu falei, cara, eu vou fazer anual, porque o anual tá pago. Tá pago. Se eu não fizer, eu vou perder dinheiro. Nem que seja por conta de não perder dinheiro, você começa fazendo. Hoje a minha realidade é completamente outra com relação à atividade física. Eu já até me confidenciei a você que eu não gostava mesmo de educação física, fazer exercício, desde o tempo de escola, né? Eu não gostava, até porque sofria bullying, usava óculos, aquela coisa toda. Mas hoje eu não abro mão. Olha que legal. Então, Levantar e quando você muda e você expõe isso nas redes sociais, você gera um movimento, gera uma percepção de coisa boa para as pessoas. Então as pessoas falam, cara, vou tentar também, né? Porque deve ser bom. O cara tá feliz, tá lá fazendo uma atividade com a filha, tá feliz da vida, na praia, o sol. Cara, isso deve ser bom pra caramba. Você mesmo já começou falando sobre a questão da clareza e da dinâmica das leituras. E seu livro é bem isso. Ele é um livro que eu chamo de livro professoral. Ele tem toda uma pegada de estar te ensinando como você pode fazer para melhorar tal coisa. Então, isso vai assim, te incentivando a ir para o outro capítulo. Isso já é algo legal. E o mais interessante, para mim, que sou um recém-adepto da atividade física, num primeiro momento, não, o livro do professor já é um livro para profissional da educação física. O cara que quer montar uma academia, para um cara que quer mudar o mindset dele com relação ao trabalho que ele realiza. E aí eu fui lendo o livro, não, esse livro também é para aquele que está do outro lado da ponta, que é o cliente desse mercado. Até para a gente reaprender a como atuar nesse mercado, enquanto cliente. Enquanto cliente. Então, quer dizer, aí eu te pergunto, mas qual é o propósito na escrita desse livro, dessa obra literária? O propósito é levar. Existe um pensamento do Carl Jung, eu entendo ele como o mantra do profissional da saúde. Perfeito. E aí isso extrapola a educação física, né? Todos os profissionais da saúde que lidam com pessoas. Diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, perfeito. A gente precisa, eu vou te falar, desesperadamente, humanizar esse atendimento. Isso vale, inclusive, eu falo para os meus alunos do curso de medicina. Pelo amor de Deus. Você pode aprender tudo de medicina, ser um especialista em qualquer área da medicina. Mas quando você estiver com o ser humano, o paciente que você está atendendo, seja tão somente um ser humano como ele. Professor, aí, por favor, fale muito isso. Repita em todas as aulas, faça com que eles repitam isso em voz alta. Quase mantra. É um mantra. Eu chamo esse pensamento de um mantra da área da saúde. Por quê? Porque, assim, durante todos esses anos antes da pandemia, segundo os estudiosos da área da gestão de academia, nós tínhamos 95% da população fora da academia. Apenas 5% da população treinava em academia. E sempre se pensou assim, é porque só 5% das pessoas querem estética. Os outros não veem sentido. E aí os outros 95% olham para isso e falam, cara, isso não é para mim, isso não faz sentido para mim. Eu gosto de ler livro. Exatamente, eu gosto de balada, ler. Eu gosto de esporte, por exemplo, meu irmão, mestre André Gonçalves Dias, minha referência em educação física escolar, ele nunca gostou de academia. Porque ele sempre jogou futebol. Então, para ele, 2, 3 peladas por semana, ele estava em forma e estava feliz da vida. Ele só passou a entrar em academia recentemente para poder... aí vem o papo da saúde. Equilibrar o jogo. Isso, exatamente, porque ele agora entende que isso é bom para a saúde dele. Mas se você falar assim, o que você prefere? Fazer uma musculação ou jogar uma peladinha? A peladinha vai ganhar disparado.
Então, assim, essa mudança de percepção sobre a atividade física, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais você na sua agenda, né, quanto mais pessoas entenderem que precisam incluir seus nomes em suas agendas, gerando um autocuidado, fazendo o autocuidado consciente, e aí a atividade física entra nessa história. Eu costumo brincar, né, que o bem-estar, a longevidade saudável pede mais, pede movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional em equilíbrio e sono reparador. E aí, quando você começa a cuidar disso, você está caminhando na direção da longevidade saudável. Esse é o conceito do Audaz? Ah, não, o Audaz é outra história. Outra história. Então, vamos guardar. Esse é para o cliente, como você falou, né? O cliente. E aí, quando o cliente está buscando isso, quando ele chega para um professor e percebe que o professor não acolhe, não orienta e não acompanha, ele vai embora. Ele vai embora, porque não é isso que ele quer. Isso aconteceu aí, exatamente. Na primeira entrevista na primeira você comentou isso. Então, e o Mauro Ghiseline está aí fazendo prefácio, porque ele foi o cara que me chamou a atenção sobre isso em 2011. Eu fui assistir um congresso com ele lá em São Paulo, e ele falou: o marketing traz os clientes para a academia, e o professor de educação física espanta. Quando ele falou isso, eu tomei um susto. E aí, depois eu reencontrei com ele em 2023 e ele falou a mesma coisa. 12 anos depois, eu cito isso no livro. Então, a gente profissional da área da saúde, precisa entender que esse público que não é do corpinho instagramável, que não quer mais mudar corpo, quer mudar a vida, e até um professor... Você faz até que um desafio. É importante emagrecer. Exatamente. O professor Cleverson Costa, ele fala que não tem mais projeto verão. A gente está partindo para o projeto Vidão, que é o projeto Vida Toda. Né? A gente não está treinando, eu e você não estamos treinando mais para aumentar a massa muscular. A gente até está querendo massa muscular. Estou ganhando coisinha. Então. A gente está aumentando. Eu estou ganhando massa muscular. A gente está aumentando massa muscular porque a gente já sabe que músculo vai evitar que a gente tenha queda, que a gente tenha fragilidade, que a gente não consiga fazer as atividades da vida diária com autonomia, né? Então, é outro objetivo. Então, com esse tipo de objetivo, o cliente quer outro profissional, quer um profissional que saiba acolher, orientar e acompanhar. Bacana. Mas aí eu falei nessa questão do Audaz e eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse Audaz e suas 5 competências. É porque esse livro, mestre, me impactou profundamente. Foi um dos livros que eu não me lembro exatamente quando eu li. Eu acho que eu li esse livro antes da pandemia, inclusive. Eu acho que ele é de 2018, o Audaz. Existe um Maurício Benvenuti, que é o autor desse livro. Maurício é um dos sócios fundadores da XP Investimentos, e ele saiu de lá e agora ele é sócio da Startse, que é uma das maiores escolas de empreendedorismo, hoje está mais no digital, né, que a gente tem no Brasil. Tem parceria com o Vale do Silício, tem um trabalho sensacional. E ele falou, na época, das 5 competências que um profissional tem que ter nesse mundo que muda toda hora, e o mercado do bem-estar está em constante evolução. Eu até brinquei com você aqui antes da gente começar, né? Toda vez que eu leio o livro, eu reviso o texto do meu livro, eu tenho vontade de colocar mais um capítulo, porque tem coisa nova acontecendo. E aí ele fala o seguinte: qualquer profissional de qualquer área, para ter sucesso na carreira ou no negócio, ele precisa ter essas 5 competências. Que aí eu trouxe para o livro para colaborar com os colegas da área da saúde. Uma delas é ter um propósito. Que você me perguntou logo de cara, por que você escreveu esse livro? Né? Então, qual o seu propósito? E quando ele fala de propósito, não é ganhar milhões de dólares, mas qual a transformação que você vai gerar para aquela população? Então, meu propósito principal é fazer com que os clientes voltem no dia seguinte. Porque o que gera resultado? A constância. Quando você começar a treinar todo dia, sem parar para pensar, eu acho que hoje eu não vou, não. Quando virar igual, tomar banho, escovar dente, almoçar e jantar,
e você for todos os dias treinar, você vai perceber que, seja lá qual for o seu objetivo, aumentar a massa muscular, emagrecer, ficar mais feliz, reduzir a desmotivação, né? Você ficar mais disposto para a vida, isso tudo vai acontecer. Então, o meu propósito com esse livro é preparar os professores de educação física para acolher, orientar e acompanhar o povo que está entendendo que vai ter que incluir seu nome na sua agenda para uma longevidade saudável. Tem até uma das lives que eu fiz sobre o livro com a Carol Vicária. Ela é uma fisioterapeuta especialista em sono. E aí, eu conversando com ela, eu perguntei, Carol, o que é o mercado bem-estar? Ela falou assim, é quando os profissionais que sabem acolher, orientar e acompanhar encontram as pessoas que estão buscando saúde e qualidade de vida. Aí dá match e eles são felizes para sempre. Bacana isso, bacana. Peraí, deixa eu só completar aqui. Então, a gente tem que ter um propósito, olhar a próxima curva, então ficar prestando atenção no mercado para saber para onde ele está se direcionando e nos movimentos das pessoas, ser crítico, né? Ser uma pessoa curiosa, que se preocupa em pesquisar, em estar sempre se atualizando, trabalhar com pessoas, não só para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou prescrever um exercício para você, eu tenho que conversar com você. Eu tenho que saber quem você é, o que você gosta de fazer. Se eu montar uma ficha sem a sua participação e falar assim, faz aí, o seu engajamento não vai ser o mesmo. Não, então, não tem que fazer para você, eu tenho que fazer com você. E o último é ser diverso. Respeitar que a gente está num mundo diverso, cheio e rico. Uma diversidade que eu acho que é muito positiva aí, que a gente está aproveitando pouco, mestre, e você faz isso com muita competência, acho que pela primeira vez na história da humanidade, a gente está tendo a honra de conviver com 3 ou 4 gerações diferentes. E isso é muito rico. Eu vejo, pelo que eu tenho a oportunidade de aprender com os meus alunos do ensino médio. Desafiante. Muito, mas é muito rico. E a gente está, talvez por preconceito, né, ou por falta de informação, eu percebo que a gente está aproveitando pouco essa oportunidade que o mundo está dando. Né? Verdade. Bom, estamos indo. E aí você fala do livro, né, a partir do conhecimento do Círculo Dourado, né, que fala do o que, como e porquê. Você cria o seu próprio círculo, que é o chamado o Círculo do Cuidado do Ângelo Dias. Fala um pouquinho para a gente, o que é esse Círculo do Cuidado? Engraçado que isso aconteceu num evento de empreendedorismo que teve aqui no Trianon. Nosso amigo em comum, Douglas Oliveira, que é o mestre em marketing digital, sensacional. Muito boa. Ele apresentou na palestra dele o Círculo Dourado do Simon Sinek, falando, aí ele explicando o que é a importância do porquê, né? De você ter um propósito naquilo que você faz. E aí, logo depois que ele apresentou o Círculo Dourado do Simon Sinek, ele botou numa tela gigante lá no Trianon, aliás, parabéns ao time da organização, ficou sensacional o evento, veio uma outra palestrante, que ela é uma influenciadora super conhecida, eu cito o nome dela no livro, mas agora eu não vou lembrar, mas enfim, ela pede para a gente um exercício. Ela fala assim, queria que vocês pensassem nas 3 palavras que norteiam o trabalho de vocês. Mestre, quando ela falou isso, é como se desse um insight lá na hora. Aí eu falei, caramba. Aí eu peguei as 3 palavras que estavam gritando na minha cabeça, que são acolher, orientar e acompanhar, e coloquei no círculo do Simon Sinek. Falei, olha isso aí, cara. Deu certinho. Deu certinho. Aí, dali, eu já saí, já digitei no celular, para não esquecer, o círculo do cuidar. Por quê? Porque você começa acolhendo, do jeito como eu falei, né, com escuta ativa e respeito pela pessoa. Aí, quando ela percebe isso, ela como te desse um consentimento. Então, gostei, vamos trabalhar junto. Aí você amplia a sua área de relacionamento com ela, que é através da orientação.
Aí, quando a pessoa percebe que você está orientando com cuidado, com carinho, está preocupado com ela, pergunta como é que ela está e tal, ela amplia para o círculo maior, que é o acompanhar. Ela permite que você acompanhe essa evolução. E até tem com personagens aí. Pô, eu conheci personagens que tem cliente há 20 anos, professor. Imagina você orientar alguém por 20 anos. Esse cara, você acha que ele criou um exercício mirabolante, diferente? Não, ele faz a mesma coisa que as meninas do Cefit fazem com você. É supino, agachamento, polichinelo, nada diferente. A forma, na forma como ele acolhe, orienta e acompanha. Perfeito. Bom, estamos seguindo, né? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, Ed. Vamos lá. Toca o barco. Vamos lá. Você fala da revolução do bem-estar e de suas dimensões ainda no capítulo 3. Olha isso. Fale dessas dimensões, em que elas podem transformar na forma de como o mercado pode ser beneficiado com ela. O que acontece? O que é a revolução do bem-estar, né? Ele é a soma, o mercado do bem-estar, ele é fruto de duas revoluções que estão em curso ainda. Primeiro, é a revolução da longevidade. Porque, graças ao avanço da medicina, das políticas públicas, a gente conseguiu avançar na nossa expectativa de vida. Lá em 1900, em Ângelo Menino, quando eu nasci na década de 60, muito bom isso. A expectativa de vida era de 54 anos, mestre. E hoje a gente está com 75, caminhando para 80. De chegar e com tudo que a gente tem hoje disponível, a gente vai chegar lá bem, né? Vai chegar com condições de fazer as nossas atividades da vida diária com autonomia. E a outra, aí quando o pessoal que está chegando aos 60, 70, percebeu que está chegando bem, está chegando saudável, eles entraram na outra revolução, que é a revolução do bem-estar. Opa, já que eu estou vivendo mais, eu agora quero viver melhor. Eu não quero viver mais para ficar acamado. Eu quero viver mais para poder viajar, curtir a vida doidado, né? Fazer tudo que eu tenho direito. Então, quando as pessoas perceberam que chegaram aos 60, 70 e estão chegando com saúde, o que elas estão fazendo? Elas estão agora comprando produtos produtos aí, como produto a gente entende bens como suplementos, por exemplo, suplemento estética e tal, remédio, medicamento e tal, e serviços como nutricionista, atividade física, academia e tal, que vão proporcionar esse aumento da longevidade, essa longevidade saudável. E para você ter uma ideia, o mercado hoje apresenta 11 segmentos diferentes. E desses 11, o mercado conhecido, o segmento fitness, está em terceiro lugar na preferência de compra das pessoas que estão buscando longevidade. A gente só está perdendo para o primeiro disparado saúde estética, aí vem todos esses tratamentos que você falou, e o segundo é nutrição e emagrecimento, que aí entra os suplementos alimentares, por exemplo, os nutricionistas, enfim. E a gente vem lá em terceiro lugar. Muito bom, estamos finalizando o nosso trabalho aqui, mas você fala lá no seu capítulo 9, você diz assim, bem, que vender é ajudar. O que significa isso para você, dentro desse nicho de mercado? É porque, assim, eu entendi, quando eu escrevo acolher, orientar e acompanhar, é exatamente essa ajuda. O profissional da saúde, ele não está... Quando eu recebo alguém numa academia hoje, por exemplo, recebeu, como as meninas da Cefit, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque elas são sensacionais, né? É verdade. A forma como elas receberam o Wilson lá, aí eu estou falando do Wilson e logo você foi tão bem recebido, você foi tão bem acolhido, orientado e acompanhado, que você levou sua esposa para lá. Né? Você confiou o amor da sua vida ao trabalho delas. E você fez plano anual. E você sabe que lá você está sendo bem atendido. Você não tem a menor vontade de sair. Lembra do propósito? Fazer o cliente voltar? Elas já conseguiram fazer isso com vocês dois. Então, esse é o objetivo. É para isso que a gente escreveu
E é isso que para isso que eu criei o canal Voa Talks, por isso que eu criei o podcast Você na Sua Agenda, para poder gerar esse impacto positivo nesse mercado. Perfeito. Bom, estamos finalizando, mas não poderíamos deixar de falar. Pela leitura do livro, a gente percebe que você voa alto, você está presente nos principais eventos do mercado de bem-estar, de academia, que você chama carinhosamente de eucademia. Eucademia. E tem tudo a ver realmente ser um eucademia, pelo que a gente vê aí no mercado. Mas esse ano de 2025, agora, em Belo Horizonte, Minas Gerais, acontece o ENAF. Isso. Você falasse, aí você não está indo só como espectador do ENAF. Não, aliás. Você está convidado a ser um dos conferencistas e fazer o lançamento oficial do livro. Fala um pouquinho para a gente disso. Nossa, eu preciso agradecer muito ao Paulino, né, que é o idealizador, o criador, o trabalhador, o cara que faz o Encontro Nacional de Atividade Física acontecer. Você tem uma ideia, esse encontro existe há mais de 30 anos. Ano passado ele comemorou 38 anos só em Poços de Caldas. Nossa. E quando meu filho, que hoje tem 31 anos, tinha 1 ano, quer dizer, há 30 anos atrás, ele foi a esse evento que eu fui palestrante nessa época, há 30 anos atrás, lá em Poços de Caldas. Então, eu estou tendo uma felicidade muito grande de receber esse convite do Paulino para 30 anos depois, só que agora em BH, fazer a palestra sobre o que é o mercado do bem-estar, né? E fazer o E ele falou, Ângelo, a gente tem que lançar o seu livro aqui, cara. Vem para cá, vamos lançar esse livro. E aí, por isso, a gente preparou essa versão impressa para lançar lá. Então, a gente vai estar lá de 20 a 23 de março, no Center Minas Expo, lá em Belo Horizonte, no ENAF BH 2025. E qual é a sua expectativa? Professor, eu tô já. A expectativa é altamente positiva, porque eu já estou feliz demais pelo convite, pela lembrança, né, pela oportunidade que o Paulino está trazendo. Eu acredito que vai ser inesquecível. Bacana. Então, antes de pedir a sua mensagem final, eu quero dizer para você o seguinte: você não pode perder essa oportunidade de encontrar, eu te chamei da Bíblia do profissional de educação física, ou a bússola, né? Uma bússola que vai te orientar, você que é um profissional da área de educação física, você que já tem sua empresa e que quer mudar esse seu relacionamento com o próprio mercado do bem-estar a partir do que ele reúne aqui, porque você reúne aqui o que tem de melhor dos melhores pensadores da área de educação física, pelo que eu percebi, de todo o país e até internacional. Então é um negócio muito... Eu não acredito que fique apenas só nesse livro. Eu já vejo aí que alguns outros virão para poder complementar, que é muita coisa e coisas boas. Então ele faz o lançamento agora no ENAF, mas eu já quero deixar um spoiler aqui. Eita. Vou deixar um spoiler. Esse ano nós temos Bienal do Livro em Campos, que seria o ano passado, mas por questões administrativas vai ser realizado esse ano. E tudo indica, pelo andar da carruagem, que o professor Ângelo Gonçalves Dias estará fazendo, vamos dizer, o relançamento desse livro aqui na comunidade de Campos também. Então não perca essa oportunidade de estar próximo dessa leitura, que tenho certeza que vai acrescentar muito ao seu trabalho e à sua vida do cotidiano. E termino pedindo ao amigo, né, que deixe aí a sua mensagem final para os seus ouvintes, né, para os seus, como é que se diz? A sua audiência aqui no Voa Talkings. Gente, bom, professor, primeiro eu preciso agradecer de forma gigante sempre a você. A gente tem, realmente, você é um dos maiores amigos que eu fiz nessa cidade. Fico muito honrado. E assim, por conta dessa sua empatia e da sua sensibilidade com pessoas, né? Isso é uma das coisas que mais nos une desde a época da Onda Empreendedora. O que eu quero deixar de recado aqui para quem está nos assistindo, principalmente para os professores, é isso, gente. Quanto mais você na sua agenda, quer dizer, quanto mais pessoas começarem a incluírem seus nomes nas suas agendas, elas com certeza vão começar esse processo pela atividade física.
Então é muito importante que a gente saiba acolher, orientar e acompanhá-las, porque aí a gente vai fazer com que elas queiram voltar. E querendo voltar, mantenha a constância que vai gerar o resultado que elas querem. Porque é muito triste quando essa pessoa vai até a gente porque o médico mandou e aí ela é mal atendida. Quando ela é mal atendida, a gente não perde ela só para uma outra academia ou para um outro personal. Muitas vezes a gente perde ela para o sofá. Ela volta a ser sedentária. E aí o prejuízo é muito maior. Então, gente, bora acolher, orientar e acompanhar. Bom, gente, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado a você que está nos assistindo. Compartilha, retribui, faz o que você tem que fazer, porque essa mensagem precisa chegar a muitos lugares. Então, te convido a sempre acompanhar o Voa Talks, você na sua agenda com o professor Ângelo Dias, e seja feliz. Isso é muito importante. Um abraço.